Vamos fazer aquele resumão semanal que eu costumo fazer já tem algum tempo aí, onde a gente passa pela timeline da semana de todas as publicações do Bolsonaro, de modo a trazer os feitos do governo. Já que a imprensa já bate 24 horas nas pisadas de bolas, nos supostos equívocos ou erros do governo, então vamos agora pelo menos falar a parte boa, aquela parte que a imprensa de fato não vai dar a menor repercussão. E nada melhor do que passar na timeline do presidente da República. Então, começando pela postagem mais recente, tem 4 horas, Força-Tarefa das ruas, vamos dar uma olhada, 92 milhões destinados à construção de poços artesianos e dessalinizadores no Rio Grande do Norte. Em 2022 serão construídos 1.873 poços e 197 dessalinizadores, beneficiando 2.070 comunidades. Vamos dar um play aqui. Força-Tarefa das Águas. 92 milhões de reais destinados à construção de poços artesianos e dessalinizadores no Rio Grande do Norte. Em 2022, serão construídos 1.873 poços e 197 dessalinizadores, beneficiando 2.070 comunidades. Já foram construídos 572 poços apenas nos últimos 6 meses. Cerca de 420 mil pessoas das regiões mais remotas do estado vão passar a ter acesso à água diariamente. Proteção de terras indígenas. O desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal teve queda de 33,46% entre 2019 e 2021. Segundo dados do PRODES, a FUNAI destinou cerca de 82,5 milhões de reais a ações de fiscalização em todo o país, superando em 151% o total investido entre os anos de 2016 e 2018. Maior apreensão de minério ilegal no país. Operação Ágata Norte intercepta 202 mil toneladas de minérios em Barbacena, Pará. Foram 201,4 milhões de reais em materiais ilícitos apreendidos. Internet para escolas públicas. O programa Internet Brasil vai levar conexão em banda larga móvel gratuita para os jovens de baixa renda da educação básica. Até o final do ano, cerca de 10 mil chips serão distribuídos para os alunos que cursam o ensino fundamental, a partir do 3º ano, ou médio em escolas públicas, municipais ou estaduais. Bacana, bacana, pessoal. Vamos seguindo aqui. 25/6/2022, Marcha para Jesus, Balneário Camboriú, mais conhecido como hoje. Então, olha a quantidade de brasileiros recepcionando aquele que, segundo as pesquisas, já está perdendo no primeiro turno. Né? Não vamos nem para o segundo turno. Ó. Enquanto lota uma foto cheio de pessoas, o Lula, se encher uma foto, vai ser com pessoas querendo jogar tomate ou ovo nele. É uma coisa impressionante. Olha essa foto aqui, é simbólica. É desmoralizante para os institutos de pesquisa. Balneário Camboriú. Aqui tem um videozinho da Marcha para Jesus. Eu vou dar o play aqui. Olha isso. Sensacional, hein? É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Olha isso. Agradeço Lotado. a minha segunda vida. Meu Deus. E a missão de estar à frente do Executivo. É um 7 de setembro todo dia que o Bolsonaro sai. Estou aqui porque acredito em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. Legal, né, pessoal? Sensacional. Isso aqui realmente é bom que o Bolsonaro, todo dia, o Bolsonaro filma os lugares que ele passa, é bom que dá uma desmoralizada boa nos institutos de pesquisa, né? É bom que o Bolsonaro confronta diariamente, que é para ficar uma coisa bem constrangedora para a imprensa, para os institutos, né? Falarem que o Lula tá vencendo, já tá dando o primeiro turno. É bom que isso aqui é a realidade que o Bolsonaro esfrega diariamente na cara da imprensa e dos institutos. Tá, aqui tem um link para quem quiser depois ver o discurso completo do Bolsonaro em Balneário Camboriú. Vale a pena, para quem tiver afim, esse aqui é o link completo. Aqui mais uma foto, olha isso, de ontem. Meu Deus do céu. Ele tá retweetando em cima do post do jornal da extrema esquerda Brasil 247, que diz o seguinte: Anitta diz que Bolsonaro não representa brasileiros em programa de maior audiência da TV francesa. Aí o Bolsonaro retweetou isso aqui colocando essa foto aqui, ó. Eu queria muito que o Lula fizesse uma foto similar, viu? Mas muito mesmo. Muito mesmo. Aqui o Bolsonaro retweetando em cima de um tweet dele de março do ano passado, onde ele falava o seguinte, em março do ano passado:
Atividade essencial é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa. Então vamos ver aqui a sequência dos tweets do Bolsonaro que começou em cima desse retweet. Muitos que hoje falam de economia, de economia, são encontrados nas respostas desse tweet, defendendo o irracional fecha tudo e reclamando por defendermos quem precisava trabalhar para sobreviver. Pregaram o fique em casa, que economia a gente vê depois. E hoje fingem não ter nada a ver com isso. Aliás, fingem que nem teve o fecha tudo. E já joga toda a culpa da inflação, dos preços, tudo nas costas do Bolsonaro. É muito a cara de pau. Mas seguindo aqui. A verdade é que esse discurso foi premeditado. Isso eu não tenho dúvida. Fizeram com essa intenção real. Fecha tudo pra quebrar, porque no ano da eleição o Brasil vai estar arrasado e vai ser fácil derrotar o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas que defenderam o fecha tudo já estavam premeditando isso. Já sabe, eu também não tenho dúvida disso. Sabiam que o vírus não sumiria do nada e que infelizmente teríamos que conviver com ele. Sabiam que o fecha tudo radical só seria eficiente para destruir empregos. Nunca foi pela vida, nem antes, nem agora. Sempre foi pelo poder. Eu concordo totalmente com o presidente. Mas segue ainda o presidente. Sabemos que a realidade da maior parte dos brasileiros é bem diferente daqueles que os incriminavam por trabalhar enquanto aproveitavam o fecha tudo para fazer yoga, receitas, aprender francês, degustar vinhos e viajar. Sabemos que muitos dependem do trabalho diário para viver. Tem gente que trabalha hoje para ter a janta de hoje, para ter o almoço do dia. Isso é uma realidade. Por isso, combatemos vírus e desemprego simultaneamente. Disponibilizamos recursos, equipamentos e vacinas a quem desejasse. E graças a programas como o Auxílio Emergencial, Pronamp, BEM e agora o Auxílio Brasil, reduzimos os impactos aos mais pobres e estamos nos recuperando. Tá? Aí aqui tem até o vídeo que o Carlos Bolsonaro colocou dos artistas que pediam para você ficar trancafiado. Vamos dar um play aqui. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em Em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fica em casa. E hoje são eles que já se esqueceram subitamente que houve tudo isso e joga toda a culpa, só falta jogar a culpa da inflação mundial, que isso é mundial, é global, né, no Bolsonaro. Isso tudo era previsível, tá, pessoal? Isso tudo era previsível. Aí o Bolsonaro retweetou aqui, Marcelo Sampaio, estamos acompanhando as obras do DENIT em andamento na BR-381 Minas Gerais e os serviços de recuperação de ocorrências provocadas pelas fortes chuvas em Nova Era. O governo Bolsonaro vai entregar no próximo mês o segmento capacitado, pavimentado e o maciço 100% estabilizado. Dá um play aqui. Vocês se lembram que no início do ano nós tivemos um grande deslizamento aqui na BR-381, próximo a Nova Era, em Minas Gerais? Nós seguimos trabalhando desde o início do ano para garantir, então, a estabilidade desse grande maciço aqui. O esforço do governo presidente, no primeiro momento, foi restabelecer o tráfego, nós fizemos um desvio e agora, em julho deste ano, nós vamos entregar, então, a rodovia recapacitada, pavimentada e o maciço 100% estabilizado. Vamos em frente! Legal, muito bom. Realmente o governo Bolsonaro na parte de infraestrutura não parou nem com toda essa crise sanitária. É realmente sensacional. Aí o Bolsonaro aqui retweetando em cima de um post do Lula, só que como o Lula me bloqueou com muito orgulho, eu sou bloqueado pelo descondenado, então eu não sei o que o Lula colocou, mas aí o Bolsonaro em cima do tweet do Lula colocou essa imagem. O senhor do triplex, as duas torres. Muito bom, presidente. Aqui mais entregas do governo, vamos ler aqui o textinho. Já são 78 requerimentos para construção e operação de ferrovias, com mais de 237 bilhões em investimentos e 2,6 milhões de novos postos de trabalho diretos e indiretos. Foram 70 anos de abandono e sobrecarrego do modal ferroviário. Com a mudança de postura do governo federal em favor da iniciativa privada, agora é possível receber financiamento privado na área.
A retomada do desenvolvimento da malha ferroviária gera empregos e auxiliará ainda mais no crescimento de todos os setores da economia. O Brasil estava fora dos trilhos. Apesar das dimensões continentais, nossas ferrovias estavam abandonadas e o sistema ferroviário precarizado. O governo federal mudou esta logística. O retorno das ferrovias traz mais opções de transporte de carga, menores custos ao operador e ao consumidor, mais velocidade e menos danos ambientais. Ainda mais que em período de crise financeira mundial. Muito bom, muito bom. A parte de infra realmente, olha... Outro, que Deus continue dando força e sabedoria para aqueles que protegem a inocência e o futuro de nossas crianças no Brasil e no mundo. Aqui é referente, é só para contextualizar, aquele bebê de 7 meses que teve o aborto realizado e o bebê estava tão completinho, tão formado, porque 7 meses, eu nasci de 7 meses. E esse bebê que foi abortado de 7 meses foi feito um parto normal, né? Um parto que eu digo normal assim, foi um parto, foi uma cesariana, tirou-se o bebê e depois não sei como se tirou a vida desse bebê. É aquele caso da menina de 11 anos que teve uma relação com um menininho de 12, 13, na mesma idade dela. E muitas pessoas já falaram, já se manifestaram que queriam adotar. Mesmo assim, tiraram o bebezinho com vida e não sei como foi feito dali pra frente para tirar a vida desse bebê. Então é por causa disso que o Bolsonaro fez esse tweet. Após anos consertando o estrago causado pelo maior esquema da história do país protagonizado pelo PT, o desemprego ficou abaixo de 2 dígitos pela primeira vez. E lembrando que quando a Dilma saiu do poder, estava em 13%. Não tinha guerra, não tinha problema sanitário mundial, probleminha com vírus, não tinha nada. Foi só incompetência petista. A gente, apesar disso tudo, desse período caótico que o mundo está vivendo, o Brasil voltou para 1 dígito de desemprego. Isso é um milagre. Mas isso você não vai ver a imprensa aplaudindo nem dando o devido destaque. Vai ser sempre um comentário lateralizado e de poucos segundos. Aqui o Bolsonaro em Campina Grande, Paraíba. Vamos dar um play. Olha aqui a quantidade de gente. Olha as ruas, desde o final. Olha isso aqui. Vou dar um play pra gente ver. Ó, isso aqui é aquele candidato que perde, já tá perdendo no primeiro turno. Pelo Datafolha. Olha a quantidade de gente. Você não vê o fim. Tem aqui desde cima. Faz aqui, um balãozinho aqui. Isso é na Paraíba. É impressionante, né? Em qualquer lugar que o Bolsonaro vai, em qualquer lugar do Brasil. Impressionante. Desde que eu nasci, eu nunca vi nada parecido. Um presidente com tamanha popularidade. Isso realmente, olha, é surreal. Isso aqui lá na Paraíba. Sensacional. Aqui mais um outro videozinho. Vamos ver, vamos dar um play. Você não viu? O Bolsonaro pegou a bandeira do Brasil, né? Olha, isso aqui é sensacional. É inédito. De novo. Eu sou de 82, eu nunca vi um presidente com tamanha popularidade. Nunca. Mas que tenha chegado, nem sequer que tenha chegado perto disso. Não tem. Isso aqui realmente é algo impressionante. Agora em João Pessoa, também na Paraíba. Deixa eu dar... Ele tá entrega dos residenciais Canaã 1 e 2. Vamos dar um play aqui. Isso não é atitude de um governo. É sensacional, né? Não tem pão com mortadela, aqui todo mundo tá espontaneamente. Também é obrigação. Vocês têm um governo que é contra o aborto, que é contra a legalização das drogas, que é contra a ideologia de gênero. Um governo que, acima de tudo, respeita e valoriza a família brasileira. Cara, sensacional. Olha, pra mim o Bolsonaro leva no primeiro turno, não tendo nada de anormal, não tem como, né? Isso aqui é a realidade, é o que os nossos olhos enxergam. A gente não vê a contraparte, o outro lado, o Lula. Porque se o Lula também bombasse, aí você ficava na dúvida. Você poderia até pensar, pô, as pesquisas devem estar corretas, mas o fato é que ele não pode ser nas ruas. Em qualquer lugar que ele for não controlado, ele tá lascado, o Lula, e ele sabe disso.
Vamos ver aqui, vamos dar o play aqui no Bolsonaro. Não foram obrigados a ficar em casa, 68 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. E o gasto em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Nós mudamos o Bolsa Família de média 190 para no mínimo R$400. E passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo. Entre os anos 2020 e 2021, ano de crise, né? Nós tivemos um saldo de quase 3 milhões de carteiras assinadas. Na pizzaria o cara me agradeceu. Olha, abri a pizzaria graças a você. A lei da liberdade econômica. Se fosse esperar o alvará da prefeitura, não sei quando ia sair. Foi inaugurada esse ano a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte de vão de 500 metros. Foi inaugurada a extensão de 600 metros na pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Está sendo terminada lá o asfaltamento de uma rodovia chamada Boiadeira, que estava aí mais de 10 anos para ser concluída. Temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix. O movimento não vou cobrar nada não. Ah, mas só um pouquinho. Começa com um pouquinho. Não tem taxa para Pix, ponto final. Renúncia nossa de impostos federais no diesel. Desde o ano passado eu zerei imposto federal do gás de cozinha. A prova de vida é outra coisa. Aí você faz a prova de vida sem sair de casa. E vamos fazer o metrô de Minas. Eu acho que a licitação será no corrente ano ainda. Há 10 dias aproximadamente chegaram 26 navios de fertilizante nos portos do Brasil. Excelente, né, pessoal? Sensacional. Aqui o Bolsonaro retweetando o jornal O Globo, que fala o seguinte: Bolsonaro critica aborto em menina de 11 anos, vítima, vou trocar a palavrinha aqui, de abuso. Globo, aí o Bolsonaro em cima. Globo, não adianta induzir as pessoas a acharem que somos de alguma forma coniventes com um crime tão bárbaro. Até então a gente não sabia, porque até no começo achava-se que tinha sido um adulto que abusou dessa criança de 11 anos, porque a imprensa intencionalmente escondeu. Aí depois que tiraram a vida do bebê de 7 meses, aí veio a verdade. Foi na verdade um menino que na época tinha 12 anos quando se relacionou com ela, já se conheciam, fazia parte do vínculo dela, então não foi esse abuso, foi uma coisa de criança que acabou dando nisso, infelizmente, né? Acho que foram de curiosidade de brincar e aconteceu, enfim, infelizmente, né? Mas aí, por isso que o Bolsonaro então aqui ainda tá respondendo nesse tom, porque a gente não sabia a verdade. Eles tinham ocultado tudo isso para as pessoas atacarem, inclusive a juíza do caso. A juíza do caso, tá? Porque não se tratou de um abuso. Depois descobrimos a verdade, mas o bebezinho já tinha perdido a vida, mesmo tendo pessoas querendo adotá-la. Então o Bolsonaro falando que não é a favor, né, de crime bárbaro, ou que não nos preocupamos com o sofrimento de uma criança de 11 anos. São vocês que demonstram desprezo por uma vida das vítimas, a criança de 7 meses. Fato. Bom, aqui é uma thread, vamos ver mais o que o Bolsonaro falou. Se existe a chance de preservar 2 vidas inocentes, por que não defendê-las? É, exato, esse é o ponto, né? A felicidade de uma depende da morte da outra, porque quem defende as 2 vidas é pior do que quem defende apenas uma. Estranha essa dificuldade para quem defende facilmente a vida de foras da lei. É por enxergar o sofrimento das vítimas e a covardia dos, vou chamar assim, de abusadores, que sempre lutei por penas mais duras para este crime. Inclusive, bom, aqui não sei se eu vou falar essas palavras para não censurarem meu vídeo, né? Insensibilidade a promover em rede nacional um abraço quase que romântico a um preso condenado por abusar, aí sim, né, de vulneráveis. Para nós, tanto a criança de 11 anos quanto o bebê de 7 meses são vidas que precisam ser preservadas. Para vocês e todos os que promoveram essa barbárie, somente uma dessas vidas importam e a outra pode ser descartada na lata do lixo, mesmo que exista a chance de se evitar isso. E é exatamente isso mesmo, né? Eles quiseram fazer triunfar essa agenda e conseguiram. Enfim, o aborto foi realizado com sucesso, né? Então eles conseguiram de fato. Bom, outro tweet do presidente. Solicitei ao MJ, Ministério da Justiça, né? E que apurem os abusos cometidos pelos envolvidos nesse processo que causou a morte do bebê saudável de 7 meses. Então, Bolsonaro pediu para se investigar. Aqui o Felipe Barros, né, o Bolsonaro retweetou: estou ingressando com abuso de autoridade e denúncia no CNMP contra a procuradora Daniele Cardoso, defensora de se tirar a vida aí de crianças, que emitiu a recomendação abaixo, né? Então, enfim, o assunto aqui rendeu bastante. Outro tweet do Bolsonaro. A única certeza sobre a tragédia da menina grávida de 7 meses é que tanto ela quanto o bebê foram vítimas. Almas inocentes, vidas que não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas ser protegidas do meio que vivem,
da dor do trauma e do assédio maligno de grupos pró-aborto. Sabemos tratar-se de um caso sensível, mas tirar uma vida inocente, além de atentar contra o direito fundamental de todo ser humano, não cura feridas, nem faz justiças, enfim. Aí o Bolsonaro falando bastante. Aqui é a foto de um bebê de 7 meses, ó. Eu nasci de 7 meses também, então... Aí, ó. Tudo formado já tá vivendo. Aí o Bolsonaro segue falando isso aí. Agora vamos pro outro tweet aqui. Caruaru. Vamos ver. Será que o Bolsonaro fez muito sucesso por lá? Vamos descobrir. Esse é meu presidente, caralho! Chupa, é simplesmente sensacional. Eu só queria ver o Lula fazer 1/10 disso. Mais aqui de Caruaru. Vamos dar um play. Olha isso. Lotado. Mas o Lula deve dar uma dorzinha de cotovelo e ainda dar uma raiva. Porque o Lula só tem popularidade em pesquisas, né? No mundo real ele não tem. Ele não pode. Olha isso. Cara, é impressionante, né? É impressionante a popularidade do Bolsonaro. É uma coisa assim surreal. Surreal. Aqui tem o link com a live do presidente. Aqui mais um vídeo aqui de Caruaru. Aqui no Rio Grande do Norte, até o momento, já foram construídos 572 poços artesianos apenas nos últimos 6 meses. Em 2022, serão construídos 1.873 poços e 197 dessalinizadores, beneficiando 2.070 comunidades. Excelente notícia. Portanto... Dando continuidade, foi assinada a nova ordem de serviço de 92 milhões para a construção de poços artesianos e dessalinizadores no Rio Grande do Norte. Alcançamos cerca de 420 mil pessoas das regiões mais remotas do estado. Vão passar a ter acesso à água diariamente. Coisa que o PT só prometia, né? Ficaram quase 15 anos no poder, mas só na promessa. Aqui o link da entrevista do Bolsonaro à Rádio Itatiaia, foi uma entrevista muito boa mesmo. Recomendo, até recortei alguns trechos. Mais tweets do Bolsonaro. Apresentamos o projeto Coleção AEIOU, Acessibilidade, financiado pela Lei Nacional de Cultura, a Lei Rouanet. A coleção possui 6 volumes de livros infantis de primeiras leituras, facilitadoras para o estímulo e compreensão da leitura de crianças a partir de 2 anos de idade. Os exemplares ganharam seus respectivos vídeos, com narração, trilha sonora, legenda, audiodescrição e janelas de libras, além de uma tiragem impressa de braille. Mais um grande projeto sendo financiado com a Lei de Incentivo à Cultura, o governo federal e o trabalho com as pessoas com deficiência, utilizando recursos com quem realmente necessita. BNDES depois de 2019, então o Bolsonaro fazendo aí um resumão desde que ele assumiu o governo. Maior estruturador de projetos de infraestrutura do mundo, maior privatização do século XXI, Eletrobras, destravou concessões de saneamento, 34 milhões de brasileiros serão alcançados, devolveu 67 bi ao Tesouro, lucro recorde de 34 bi. BNDES no governo PT. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Metrô na Venezuela, hidrelétrica em Moçambique, projeto de águas no Uruguai, porto em Cuba com charuto como garantia. Enquanto a esquerda finge indignação e espalha mentiras para enganar inocentes, acusando o meu governo de ameaçar índios, por exemplo, os dados mostram que aumentamos os investimentos na proteção de indígenas isolados em mais de 300% e na fiscalização de terras indígenas em 150%. Inclusive, reduzimos os homicídios de índios assentados sem terra, poceiros e quilombolas, atingindo média de mortes no campo menor que no governo do PT. A extensão da posse de armas aos fazendeiros e a entrega de mais de 340 mil títulos de propriedade diminuíram invasões e conflitos. Tá? Então, é mais ação e menos narrativa, né? Como a esquerda é especialista. Em só ficar na narrativa. Por que o Lula falou do sequestro de Abílio Diniz? Ele contou da história que estava com pena de 10 meninos que estavam presos. Esses 10 eram 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro, que estavam no segundo sequestro. Tinham sequestrado uma pessoa, 60 e poucos dias, depois tinham sequestrado Abílio Diniz.
havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para Vila Diniz. E daí falou que esses meninos cometeram um equívoco. O sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali. Não, ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Não. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. É isso mesmo. É isso mesmo. É o público que ele quer atingir. O governador Marcos Rocha de Rondônia informou ao presidente que apoia integralmente o teto de 17% no ICMS dos combustíveis, energia elétrica, transporte e telefonia. Informa ainda que não ajuizará qualquer ação contra a medida, como pretendem alguns outros governadores. Bom, pessoal, é isso. Então, passando por todos os tweets da semana, né, como a imprensa só repercute coisa ruim e foca naquilo, dá destaque, repercussão, tempo de exibição, aqui a gente faz o contrário, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha de mostrar as realizações do governo Bolsonaro. E eu peço que vocês compartilhem, é a única forma que a gente tem de mostrar as coisas boas que acontecem, já que a imprensa só vai mostrar o que é ruim, eventuais erros, porque às vezes nem é, mas a imprensa fala que é. Esse é o modus operandi, né, da imprensa atual. Então vamos fazer a nossa parte, pessoal. Compartilhem, comentem o que vocês acharam aí das entregas do governo nessa semana que se passou. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.